A paz do Senhor Jesus, meu amado, minha amada. Quero compartilhar com você um texto que se encontra no livro de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele sempre nos dá a sua palavra para que possamos saber o caminho a seguir. E o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos conduz nos caminhos pelos quais devemos andar. Quando nós lemos este texto sobre a figueira seca, Jesus ele havia procurado figos naquela figueira e ela apresentava apenas folhas. Era uma figueira muito bonita, muito aparente, mas quando se procurou fruto nela, Jesus não encontrou nenhum. E Jesus a amaldiçoou, dizendo que ninguém nunca mais iria comer fruto daquela figueira. O que Jesus queria que nós aprendêssemos com esta palavra? O que Jesus queria que nós soubéssemos a respeito daquela figueira? Existem várias explicações, vários estudiosos trazem vários contextos para esse texto, mas eu quero falar de algo que eu vivi há algum tempo. Eu fui fazer uma visita a uma pessoa doente que estava com câncer nos ossos, e o Senhor, antes de eu ir, o Senhor me trouxe esse texto à mente. E eu comecei a pedir orientação ao Senhor, que o Espírito Santo trouxesse à minha mente o porquê daquele texto, desse texto que eu acabei de ler, para uma pessoa que estava com câncer nos ossos. E o Senhor, através do seu Espírito, trouxe bem claro para mim que aquele que não perdoa, a figueira seca. E qual é a figueira, meu amado e minha amada, que nós temos permitido secar na nossa vida pela falta de perdão? E perdoar não é uma questão de escolha. Perdoar é uma questão de obediência e de necessidade. Por que obediência? Porque é um mandamento do Senhor. Quando Jesus orou o Pai Nosso, ele disse que o Senhor nos perdoasse, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E quando Jesus fala para Pedro, quando eles estavam voltando, que Pedro veio, os discípulos também, aquela figueira seca, que ele fala para Jesus: Mestre, vê. E Jesus fala que era para eles terem fé em Deus. E essa fé em Deus, meu amado, minha amada, não é uma fé superficial, não é uma fé apenas de palavras, quando a gente fala assim: eu creio que vai acontecer isso ou aquilo. Ou então quando alguém fala para nós que vai fazer alguma coisa e nós acreditamos. É uma fé segundo a fé de Deus, segundo a fé do coração de Deus. E Jesus diz que se nós pedirmos algo a Deus, crendo que receberemos, assim se fará. Até se precisarmos dizer para um monte, e este monte não é a gente chegar para uma montanha e dizer para a montanha se lançar no mar. Não é dizer para aquela montanha se atirar no meio do oceano. É simplesmente nós acreditarmos que esta luta que nós estamos passando, que este problema que estamos enfrentando, ou muitas vezes temos enfrentado situações difíceis, que se nós crermos, o Senhor irá nos livrar dessas situações. E quando Pedro fala ali para Jesus, Jesus sabiamente fala para ele o seguinte:
que era necessário o quê? Pedir crendo que iria acontecer. Mas para que isso aconteça, tem uma condição. Veja o que diz o versículo 24. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Meu querido, minha querida, é uma coisa muito séria. Quando eu disse para vocês que eu fui visitar aquela senhora que estava com câncer nos ossos, e chegando lá eu obedeci ao Senhor, eu li essa palavra e explanei o que Jesus tinha falado, o que Jesus tinha feito. E naquele dia eu saí daquela casa tão abençoada, tão perplexa na verdade, porque no final, quando eu perguntei àquela senhora se ela havia entendido o que Jesus queria dizer ali com aquela figueira seca, com esta parábola da figueira seca, ela me disse assim: olha, minha filha, se não perdoar, a figueira seca. E quem é esta figueira? Esta figueira somos nós. Então, se nós temos alguma coisa, meu amado e minha amada, que precisamos consertar diante do Senhor e diante das pessoas, nós precisamos fazer. Se alguém lhe causou dano, peça ao Senhor que o perdoe, peça ao Senhor para tratar isso no seu coração. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, porque senão a figueira secará. E o Senhor Jesus disse que a figueira que não dá fruto, esta é cortada e lançada fora, lançada no fogo para ser queimada. Então eu acredito que nem eu e nem você queremos ser queimados no fogo da desobediência. Então vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a perdoar e pedir ao Espírito Santo para trazer ao nosso coração o entendimento da sua palavra. O perdão é extremamente necessário, porque se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. E nós com certeza não queremos viver sem o perdão do Senhor. E eu entendo da seguinte forma ainda: além de não recebermos o perdão do Senhor, as nossas bênçãos ficam retidas. Por quê? Porque eu acredito que esse texto, quando Jesus disse que o que nós pedirmos nos será concedido, está atrelado também ao perdoarmos aqueles que nos ofenderam. E para mim, o mais difícil é perdoar a mim mesma por atitudes que eu tomei que não deveria tomar, por situações que eu vivenciei que eu não deveria ter vivenciado, por palavras que eu falei que eu não deveria ter falado. Então, que o Senhor nos ajude não só a perdoar os outros, mas perdoar a nós mesmos, para que a figueira não venha secar e o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. E também para que aquilo que nós pedirmos ao Senhor seja nos dado, assim como o Senhor deseja. Então, qual é a condição? Nós perdoarmos quem tem nos ofendido, nos perdoarmos e pedir, crendo que aquilo que nós estamos pedindo nos será concedido. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado, abençoada, você, sua família, sua casa, sua parentela, e que o Senhor nos capacite a perdoar em nome de Jesus. Amém.